Broadly understood. And, well, Species Deorum, Imagens and Conhecimento, M. Cicero is a very obviously related theme to the broader remit of the Images of the Gods project that we have been working on for the last 18 months or so. And it is also very, very neatly framed within the wider research question of our colloquium. We've started with Varro. We're now moving to the other, I suppose, leading figure in the intellectual life of the late Republic. We're moving to Cicero, and indeed to a problem of yes, great difficulty and complexity, I think, the notion of Species Deorum. Thank you very much. E obrigada. Bom dia novamente. Species Deorum, imagens e conhecimento. Como o Federico disse, faz parte, é uma parte dos meus estudos e da pesquisa Images of the Gods. E eu vou já começar aqui. Teremos apenas os trechinhos de Cícero para facilitar a compreensão, para lermos juntos, né? E vamos às Species. E, obviamente, como ele disse, esse tema estará vinculado a várias outras discussões que serão discutidas aqui nesse colóquio. Mas eu começo pensando um pouco com vocês que as teorias tradicionais da representação, da ideia de representação, tradicionais para nós, elas têm como base uma noção metafísica da existência dos deuses. E nessa noção, a estátua é um representante que torna visível o invisível. Isso é uma ideia que está muito presente para nós, né? Mas Silvia terminou sua palestra falando em Clifford Ando. Clifford Ando e Jörg Rübke, por exemplo, há alguns anos, passaram a apresentar evidências de que as estátuas dos deuses em Roma nem sempre se adequam às teorias que conhecemos da representação ou da iconicidade. E nem sempre representam visualmente alguma qualidade de algum deus, por exemplo. Em linhas gerais, os pressupostos conceituais e teológicos romanos são distintos, às vezes radicalmente, dos pressupostos operatórios gregos, que são mais conhecidos para nós modernos. E a análise do vocabulário é uma excelente via para o estudo de temas de arte, de teologia, de religião romana, enfim. Estátuas são objetos, destinam-se à visão, existem no âmbito da percepção visual e a diversidade de respostas a elas é um tema relevante da pesquisa histórica. Na Roma republicana, havia o que podemos chamar de uma teologia visual antropomórfica nas estátuas. Em todos os lados, as estátuas e outras imagens divinas estavam em toda parte. A maioria dessas estátuas não chegou até nós. Nós somos muito dependentes de fontes textuais para o seu estudo, mas não só. Tá? Mas no caso das fontes textuais, esses textos lançam mão das estátuas para argumentar, para demonstrar, para exemplificar suas ideias, suas intenções. Além disso, as estátuas de deuses são geralmente apresentadas não como objetos estéticos ou representações no sentido moderno dos deuses, apesar da sua beleza ou perícia técnica muitas vezes determinarem sua presença em um texto, óbvio. Citadas como agentes eficazes que interagiam de muitos modos com aqueles que as esculpiam, as patrocinavam, as cultuavam, as estátuas têm propriedades dinâmicas nesses textos, exemplificando, evocando, ou mesmo provocando emoções diversas e também suscitam muitos debates intelectuais. A reflexão sobre os deuses fez parte da filosofia desde suas origens e é incontestável que a forma, a natureza e a imagem divina, profundamente ancoradas no tecido social, no tecido político, religioso, romano, eram temas muito destacados no debate intelectual tardo republicano. Talvez seja um dos temas mais debatidos da história intelectual da República Romana, seja a questão das imagens divinas neste momento.
Sobre esse ponto, vimos um pouco de Varrão, veremos também mais discussões sobre Varrão aqui. Se Varrão declarou, por exemplo, que as estátuas divinas elas não eram essencial ao culto, rigorosamente falando, o culto romano não depende das estátuas, né? Ele reconheceu o valor tradicional dos signos divinos. E se o culto prescindia da estátua, mesmo assim não podemos desconsiderar, pelo contrário, sua imediata presença física na Roma Antiga. E, mais ainda, a relação estabelecida com esses objetos, com seres humanos e esses objetos, né, que dependia de elementos que muitas vezes estão para além das próprias estátuas. Ou seja, estão nas crenças, nos valores, nas expectativas dos seres humanos. Em suma, as estátuas estavam em contínua interação entre indivíduos e grupos humanos, existiam, obviamente, no âmbito da percepção sensível, mas das emoções e também da racionalidade. Se as estátuas divinas despertavam emoções e suscitavam crenças religiosas, qual é o seu papel na construção do conhecimento dos deuses, do conhecimento sobre os deuses? Pois bem, nos séculos II e I, a questão da estátua divina ganhou muita força, muita vivacidade no ambiente romano, com filósofos, com intelectuais como Filo de Larissa, Antíoco de Ascalão, Varrão, Lucrécio, Filodemo e o próprio Cícero, e deve ser explorada em sua particularidade porque interagiu com práticas e com as crenças religiosas num momento de grandes mudanças sociais, políticas e também religiosas. Cícero discute questões teológicas, suas questões teológicas que me interessam aqui, com base no método acadêmico. Se as crenças e as práticas religiosas podiam aceitar justificativas e explicações não racionais, como a autoridade dos maiores, né? A teologia podia legitimamente escrutinizar os fundamentos da religião. E especialmente nos diálogos filosóficos dos anos 40, antes da nossa era, Cícero discute questões como a existência dos deuses e sua natureza, a divina providência, a adivinhação, as formas de comunicação entre seres humanos e seres divinos, a natureza da alma, castigos e retribuições divinas, fontes de crenças e de práticas religiosas, dentre outros. Para ele, para Cícero, a teologia só podia admitir argumentos racionalmente fundamentados, sem contradições internas, e seu método, nessas obras dos anos 40, enfatiza o escrutínio das diversas opiniões sob as lentes rigorosas da argumentação. Mas ele também permite esse método que ele aceitasse eventualmente alguma teoria positiva. Cícero construiu argumentos que conferem um valor positivo às estátuas dos deuses, contra teorias que punham em causa o papel e a função das estátuas na prática e no conhecimento religioso. E para apresentar isso, eu primeiro passarei por alguns passos da sua obra epistemológica, acadêmica, tá? E em seguida compararei os dados obtidos com passagens de outras obras teóricas, especialmente o Orator e o De Natura Deorum, buscando compreender como Cícero lida com a questão da imagem divina como suporte para o conhecimento dos deuses. Cícero destaca a relação nessas obras entre visão, o objeto material e a imagem mental no processo de construção do conhecimento e na prática religiosa, valorizando positivamente o objeto material nesse processo. Meu primeiro tema, então, são os acadêmicas. Com questões epistemológicas. E as questões principais são: quais são as relações entre o objeto estátua e a ideia de divindade? Nas obras filosóficas, as relações entre a forma e o conteúdo das estátuas de culto são muitas vezes destacadas. E aí não só a natureza dos deuses, mas o conhecimento humano está em questão. Nos acadêmica, as questões concernentes às bases do conhecimento humano e a possibilidade de se chegar à verdade são discutidas. E um tema capital é se o conhecimento humano, óbvio, pode ser baseado nas interpretações, das informações derivadas dos sentidos, já que o intelecto pode reter falsas impressões dessas percepções sensíveis. Diferentes respostas e argumentos, muitas vezes contraditórios, fazem parte da tradição filosófica. Se estoicos, epicuristas e platônicos afirmavam a existência de critérios para
obtenção da verdade, sofistas megarenses e outros alegavam não haver nenhum fundamento seguro para o conhecimento. E as duas escolas dogmáticas que Cícero coloca lá em disputa no De Natura Deorum, que eram as mais destacadas, ao que parece, no século I, os epicuristas e os estoicos, seguiam até certo ponto a ideia de que havia um mundo de coisas em si mesmas, independentes do conhecimento humano, e que a única fonte de informação sobre esse mundo eram os sentidos. Mas elas divergiam no que tange a questão crucial: até que ponto essas percepções sensíveis são confiáveis. Para os epicuristas, toda percepção baseada nos sentidos é verdadeira e confiável, enquanto os estoicos afirmavam que a percepção era dividida em duas categorias: as verdadeiras e as falsas. O debate girava em torno de como distinguir percepções verdadeiras e falsas e, para ambos os lados, para epicuristas e estoicos, o ceticismo neo-acadêmico, que Cícero criará personagens que o representarão, leva à inação, à impossibilidade de ação. Por sua vez, os neo-acadêmicos defendiam que não havia nenhuma inconsistência em agir e falar sem uma crença absoluta na certeza das percepções humanas. Nos acadêmica, Cícero defende que nada pode ser assumido como verdadeiro, apesar de algumas percepções serem mais prováveis que outras, ou fazerem mais sentido do que outras. No livro 1, a nova academia é defendida contra a posição, segundo Cícero, estoicizante da personagem Varrão, que é o porta-voz na obra de Antíoco de Ascalão. Varrão defende que os sentidos criam imagens na mente ao lidar com impulsos externos, nesta passagem, fantasia, as quais a mente assente como sendo verdadeiras ou falsas. Em Cícero, a fantasia apresentada nesse sentido, que ele chama de visum, tá? Independente de ser verdadeira ou falsa, é sempre uma impressão na mente derivada dos sentidos. Tais percepções no estoicismo eram moralmente neutras, tá? Mas eram para Zenão a base do critério da verdade ou a norma do conhecimento. Isso está bem expresso no livro 1, 38 a 42. E eu uso aqui o termo critério num sentido lato, como nós o utilizamos hoje, e não no sentido filosófico do termo criterion na filosofia grega, ok? Principalmente na lógica, né? Nas questões epistemológicas. O critério de verdade, então, que seria a norma do conhecimento. E em resposta, a personagem Cícero defende que a velha academia e os peripatéticos basearam o conhecimento nos sentidos, mas não fizeram dos sentidos o critério da verdade no conhecimento humano. O critério da verdade é a mente, e os sentidos seriam incapazes de adquirir conhecimento apenas com base no que é efêmero, imutável, só chegando à opinião. O conhecimento seria adquirido pelo uso da razão, e aqui se justifica a posição da personagem Cícero com a defesa da suspensão do julgamento no parágrafo 45, e o manuscrito é interrompido nesse momento. Não temos o restante. No livro 2, do Lúculos, né, é refutada a crítica destrutiva da personagem homônima, o Lúculos, a Filo de Larissa, também antigo mestre de Cícero e último escolarca da academia, de que a negação da cataléptica estoica e da teoria das ideias estoicas levava ao ceticismo absoluto, que por sua vez levava à impossibilidade da lógica, da memória, das artes, das ciências, enfim, à inação. A personagem Lúculo defende que a natureza construiu sentidos apropriados e poderosos no ser humano, cujas imagens visum, tá? A mente percebe e unifica, identificando semelhança em inúmeros dados e produzindo, assim, conceitos dos objetos, sejam conceitos imediatos, chamados enoiai, ou adquiridos, as prolepses. Isso está no parágrafo 39, especialmente. Enquanto os céticos, seria a personagem Cícero, distinguiam entre o que é absolutamente incerto e o que simplesmente não pode ser entendido, admitindo o probabilis como base para o juízo humano na prática e na teoria.
Assim, alegando buscar a verdade, a Nova Academia declarava não haver nenhum método seguro para distinguir o verdadeiro do falso, e para Lúculos, ele no parágrafo 34, ele diz: isso é nonsense, um total nonsense. Em suma, para Lúculo, o ceticismo acadêmico negaria a possibilidade de distinção definitiva entre o verdadeiro e o falso, e, portanto, seus juízos seriam infundados. Tanto para a linha estoicizante, digamos assim, do Antíoco de Ascalon, que é defendida por Lúculo, quanto para a linha neo-acadêmica, também usemos essa expressão, né, defendida por Cícero, a visão é a faculdade associada com a percepção mental e com o conhecimento. A visão é dinâmica, ela inclui a percepção e uma reação a ela, e as cognitiones têm sua origem na experiência visual. Mas os interlocutores vão diferir no modo como o conhecimento é construído. Para Lúculo, o ser humano é afetado pelo que vê. E a ênfase é dada a dois aspectos da cognição sensível. Um aspecto passivo, tá, da fantasia, o wisdom, ou seja, receber as percepções dos sentidos, e um aspecto ativo, que é chamado de assentimento, catalepsis, tá? A percepção aceita como sendo verdadeira. A crítica de Cícero, crítica da personagem Cícero, a posição de Lúculo, tem como base a afirmação de que nada pode ser percebido com certeza. E em sua Refutatio, Cícero especifica que o ser humano é constituído de tal modo que o torna incapaz de atingir a verdade absoluta, o que faz da sua posição um pensamento, uma filosofia antidogmática. Para Cícero, os mais notáveis e reconhecidos pensadores defenderam as opiniões mais diversas sobre os diversos assuntos. Portanto, é melhor evitar um absoluto assentimento a qualquer doutrina, mas podia-se, legitimamente, aceitar contextualmente aquilo que parecesse ser mais provável. E a personagem Cícero repele a acusação de que, apesar de reivindicar a busca pela verdade, a Nova Academia destruiria a distinção entre verdadeiro e falso, pois o verdadeiro é identificado com provável e não com a certeza dogmática. O tema das artes, da arte das estátuas especificamente, surge com clareza quando Lúculo declara que a arte não existe sem o conhecimento, pois o artista, assim como o sábio, retém as coisas que percebeu e compreendeu nele mesmo. Na mente humana, para Lúculo, são formados visa de objetos incorpóreos e outras realidades mentais. São imagens não sensíveis, podemos dizer, o que Cícero não contradiz, a personagem Cícero não contradiz, e que, segundo Ana Motta, num artigo recente de janeiro de 2018, desse ano ainda, diz que pode ter levado à formulação de do conceito ciceroniano de cogitatio mentis, um conceito que explica o processo criativo da arte. Mas a teoria estoica ou a estoicizante da arte, como ocorre com a sua teologia, é baseada em uma epistemologia empirista que defende a confiabilidade dos sentidos. E Cícero não compartilha dessa ideia na íntegra. Para Cícero, as percepções sensíveis geralmente permitem percepções corretas dos objetos do mundo e pode-se, portanto, fazer afirmações com base em tais percepções, mas em nenhum caso se pode estar absolutamente certo sobre elas, especialmente no Lúculos, parágrafo 78. Isso porque a evidência dos sentidos é muitas vezes contraditória. Os seres humanos são física e intelectualmente diferentes, e isso causa distintas percepções individuais. Alguns objetos permitem mais de um sentido, e é impossível saber se dados os limites humanos, se há outros sentidos ainda não percebidos. Tudo isso ele vai discutindo em parágrafos no Lúculos. Além disso, uma mesma pessoa pode ter diferentes percepções, dependendo do contexto espaço-temporal. Esse é o último ponto que ele coloca. Finalmente, para Cícero, cada percepção também é afetada por outras relacionadas às características individuais de seres humanos, diferentes hábitos, experiências dos grupos humanos, etc.
Desse modo, a questão é como reconhecer, como se poderia reconhecer percepções verdadeiras de percepções falsas. Tá? Então, este é o tema das relações entre percepção e conhecimento. E Cícero vai investir contra a absoluta confiabilidade dos sentidos. Então, segue-se então uma interessante preleção sobre o parece ser e o que se acredita ser, o parecer ser e o acreditar ser. Ou seja, mesmo que os sentidos enganem a mente, algo parece ser. Daí não haver diferenças entre as percepções, os Wisa, verdadeiras e falsas. E Cícero usa as visões dos insanos como exemplo, dos loucos. Quando ele diz, a referência está no final, no parágrafo 890. O que devo dizer sobre os insanos? O que podemos pensar de seu parente Tuditano Catulo? Alguém perfeitamente são acha que os objetos que vê são tão reais quanto Tuditano achava que eram suas visões? Logo a seguir ele diz, ele teria acreditado mais nessas coisas se elas realmente fossem verdadeiras, ou ele acreditava porque as via. Com isso, parece que a mente concorda com os olhos. Mas todas essas coisas são apresentadas para dizer o que é mais provável. Ou seja, que em relação ao consentimento da mente, não há diferença entre visões verdadeiras e falsas. Mas vocês não avançam quando refutam essas visões falsas, apelando a loucos ou sonhadores. Pois a questão não é que tipo de lembrança é geralmente experimentada por aqueles que acordaram ou deixaram de ser loucos, mas qual a natureza da percepção visual do louco ou do sonhador no momento em que a experiência deles estava ocorrendo. Mas, diz Cícero, se não é possível estabelecer uma base segura para o que ele chama de iudicium veritatis, e que eu estou chamando aqui de critério da verdade, né, um critério da verdade para as percepções visuais, é possível buscar um critério de verossimilhança para o juízo humano. E ele termina a sessão dizendo, e é o mais importante para mim, isso seria válido, ou seja, abolimos a verdade. Isso seria válido se abolíssemos completamente a verdade. Mas não o fazemos, pois observamos algumas coisas que são verdadeiras, assim como observamos algumas que são falsas. Mas há a species como base de aprovação, enquanto não temos nada como critério, base para a percepção. Species. Species é esse termo, né, que inclusive dá título a essa palestra. É um termo com o qual ele designa nessa passagem o que poderíamos traduzir como um critério de aprovação, uma base de aprovação, um critério de verossimilhança, um termo que é associado, species, não traduzido de propósito, à aparência e à visão. E vai receber um sentido platônico no vocabulário ciceroniano. Cícero apresenta argumentos que defendem a percepção dos sentidos, especialmente a percepção visual, como uma faculdade discriminatória passível de distinguir objetos em sua particularidade. E essa ideia é contrastada com a teoria da percepção estoica, representada por, ou estoicizante, segundo a qual os sentidos passivamente recebem impressões cujo conteúdo é então sujeito à aprovação ou ao assentimento pela parte intelectiva da alma. E Cícero vai utilizar species nos Acadêmica, no Lúculos, como correlato latino das ideias de Platão. Tá? No Lúculos, o viés platônico é perceptível. Viu? Mas a minha questão é, que tipo de platonismo seria isso? Então vamos observar outras ocorrências do termo species e seu sentido. Então eu volto para o Orator, uma passagem muito famosa, tá? É uma obra que antecedeu os Acadêmica por poucos meses, e species é um termo central em uma passagem já explicitamente associada a status. Vai ser. Quando ele diz, um pouco pequeno, mas acho que dá. Eu defendo que não há nada tão belo que não haja algo ainda mais belo cuja imagem possa ser expressa, embora não possa ser percebida pelos olhos ou ouvidos, ou por qualquer outro dos sentidos. É apenas na mente e por nossos pensamentos que a abraçamos.
Portanto, embora nunca tenhamos visto nada de mais belo que as estátuas de Fídias e as pinturas que mencionei em parágrafos anteriores, ainda podemos imaginar algo mais belo. Tampouco aquele grande artista, quando estava esculpindo a forma de Júpiter ou de Minerva, contemplava alguma pessoa em particular de quem buscava semelhança, mas tinha em sua mente uma certa ideia, species, perfeita de beleza, que ele considerava e fixava seus olhos, guiando sua arte e sua mão com referência à semelhança desse modelo. Assim como há algo perfeito e excelente nas formas e nas figuras, cuja species é pensada em nossas mentes, de modo que imitamos com referência a ela o que não aparece aos olhos. Então vemos em nossa mente a species da perfeita eloquência e buscamos por sua efígie, tá? Sua efígies com nossos ouvidos. Essas formas das coisas são chamadas ideias por Platão, o maior dos mestres e autores não só do intelecto, mas também do estilo. Essas, ele diz, não vêm a ser, mas existem desde sempre na razão e na inteligência. E outras coisas vêm a ser e deixam de ser, vivem em fluxo e não permanecem no mesmo estado. Portanto, aquilo que deve ser discutido racionalmente deve ser remetido à sua forma et species. Ao falar sobre a perfeita eloquência, Cícero usa claramente o exemplo da criação artística e das imagens mentais para ilustrar a correlação entre ideias e o mundo físico da experiência humana. E seu vocabulário e teses, especialmente seu vocabulário, vão reverberar em autores posteriores. Species é apresentada como uma imagem mental que o artista tem em mente. O uso do termo species em Cícero dá aos artistas o poder de criar a forma ou a imagem que eles concebem em suas mentes, e o resultado é a imposição de uma visão mental sobre um objeto. Essa ideia de imagem na mente, e eu tenho buscado algum outro termo para dizer isso melhor, porque não estou satisfeita com essa expressão, ela contradiz a ideia de mimesis ou de similitude, em que o artista reproduz o que vê no mundo sensível, mas também contradiz a passiva fantasia estoica e vai contradizer também a física epifânica epicurista do Eidola in de natura deorum, segundo a qual o que é exterior à mente, enfim, emite eidola, que são percebidos pelos olhos, no caso dos deuses, percebidos pela mente humana, especialmente em sonhos. Importa observar, então, como a teoria das ideias platônicas é interpretada por Cícero. O termo species é equiparado a ideias, às ideias de Platão, em muitos momentos. Aqui seria muito cansativo enumerá-los todos. Mas o termo species é compreendido, então, ou explicitado como universal platônico. E Cícero o associa com o universal aristotélico, obtido com base no conhecimento sensível que seria só visto pela mente, mens. É preciso, então, observar que Cícero não enfoca a ontologia, como em Platão, nem se baseia em princípios a priorísticos, aqui nessas passagens. Se Platão minimizara a experiência sensível no processo de criação artística, a arte fica sendo a representação da representação, né? Porque seria responsável também por imagens enganosas produzidas pela arte mimética, Cícero vai defender para a visão um papel positivo e fundamental na arte. O visum torna-se a faculdade mediadora entre a mente humana e as speciae. Em suma, o meio para contemplar modelos não sensíveis. Esse é o tópico discutido no Orator 7 a 11, em que Fídias exemplifica o tema, está ali, né? E ainda continua depois, e a relação entre os visa e as speciae derivam na cogitatio, que podemos traduzir como pensamento, no caso, pensamento artístico, que une a ideia e o objeto. Enfim, Cícero usa no Orator termos como cogitatio e mens para aquilo que poderíamos chamar de percepção mental, talvez. Há uma ligação estreita entre visum, o ver, tá? Species, seria a imagem mental, e a cogitatio, ok?
pensamento, no caso, e o artista não representa, nessas sessões ele não fala em imitatio ou mimesis, o que ele pode ver no mundo físico, mas leva em consideração aquilo que os olhos não podem ver e que só é concebido em sua mente, que Cícero nomeia species. Até esse ponto parece muito platônico, né? No que tange às imagens dos deuses, o livro 1 do De Natura Deorum apresenta o maior número de ocorrências do termo species no contexto da argumentação lógica sobre o antropomorfismo divino. O diálogo teológico De Natura Deorum foi escrito poucos meses depois dos acadêmicos, bem no meio aqui da minha apresentação, né? E no livro 1, só falarei rapidamente do livro 1, que é o momento em que aparece mesmo com muita intensidade o termo species, né? No livro 1, a teologia epicurista é posta à prova pela personagem Cota. O epicurismo defendia uma noção prévia ou natural da divindade, e essa noção teria sido, para eles, pervertida ou corrompida no curso da história humana. A teologia epicurista é defendida por Velleio, personagem, né? Que defende o antropomorfismo dos deuses, que, contudo, são caracterizados pela ataraxia ou o vacatio munera, tá? A inatividade, digamos assim. E destaco uma passagem significativa. Fala de Velleio, ok? Do epicurista. De fato, parece apropriado que a mais excelente natureza, seja por ser feliz ou porque é eterna, também seja belíssima. Que disposição dos membros, que harmonia dos traços, que figura, que aparência. As palavrinhas em latim estão ao lado para ver as spec, né? Que aparência pode ser mais bela que a humana? É preciso reconhecer que os deuses têm a aparência humana. Tá? Os deuses é que têm a aparência humana, nesse caso, né? Mas essa aparência, e species volta aí, não é um corpo, mas quase um corpo. Também não tem sangue, mas é quase sangue. A insistência no termo species é óbvia, notória, e ela evoca a materialidade divina. Na exposição da teologia epicurista, Cícero usa termos que apontam diretamente para a produção artística de um modo que não é detectado em Lucrécio ou em Filodemo, com as palavras, com as expressões species deus, lineamenta attique formas, figura, facies, species, enfim, né? Cota, o acadêmico, então, pede a Velleio que ele desenvolva, articule melhor essas teses sobre as imagens e os corpos dos deuses. E tendo em vista a variedade das imagens divinas no mundo, como poderiam, então, os epicuristas dizer que a imagem antropomórfica seria a única universal ou natural da divindade? Essa é a grande questão, a meu ver. Se a imagem de culto é uma das formas de figuração do divino, como é que essas imagens testemunhariam outra coisa senão as crenças, as convicções, o conhecimento dos povos que criaram as próprias imagens, né? Então, Cota argumenta. Tenho certeza, contra Velleio, o epicurista, tenho certeza de que você defenderia existir uma determinada aparência dos deuses que não tenha concretude, nem solidez, nenhuma fixidez e que seja pura, leve e translúcida. Podemos, então, dizer o mesmo da Vênus de Cos. Seu corpo não é um corpo, mas algo semelhante a um corpo. Nem aquele rubor difuso e mesclado de brancura é sangue, mas certa semelhança com o sangue. Desse modo, no Deus de Epicuro, não existe substância, mas semelhança com substância. Vamos assumir que eu esteja convencido disso, de algo que eu não posso entender. Mostre-me os traços e as formas desses deuses de sombra. Cota pede exatamente isso. Mostra-me, cadê? Quem são esses deuses de sombra? O que lhe permite articular a questão conceitual das imagens na mente e no pensamento, como o descreve o cânone epicurista dos Eidola. Por isso, Cota pede e insiste que se esclareça a obscuridade desse quasi corpus, né? Como ele diz, não é um corpo, mas um quase corpo ou um quase corpo, né? Isso eu compreenderia se fosse esculpido em cera ou argila. Em um Deus não posso compreender o que seja um quase corpo ou um quase sangue. Na verdade, nem tu, Velleio, mas não o queres confessar.
Para Cota, então, se a teologia epicurista era absurda filosoficamente, e não vamos aqui dissertar sobre isso, vocês já estudaram certamente esse tema, também não passava no crivo do senso comum. Os deuses epicuristas não tinham nenhum papel a desempenhar no mundo, gozavam eternamente do prazer da inatividade, não faziam nada além de contemplar sua própria felicidade. Isso é a interpretação ciceroniana do epicurismo, certo? Então seriam formas humanas diáfanas sem oferecer nada ao mundo ou ao ser humano. Cota afirma, ao contrário, que a forma antropomórfica dos deuses não é um dado natural, mas tem uma origem histórica. É, portanto, a prática religiosa que vai fixar traços e ideias sobre as divindades. Aquilo que se aprendeu sobre os deuses é o que permite reconhecer os deuses, né? E isso seria o que ele vai falar, enfim, chamar de o valor de verdade ou o critério de verossimilhança das imagens dos deuses, que são sujeitas a infinitas variações e modos segundo os diversos povos, como vemos nessa passagem. Que ele diz: além disso, Veleio, você não percebe que a declaração de que, quando pensamos em Deus, a única species, a única ideia que se apresenta a nós é a humana, é totalmente falsa? Você continuará mesmo assim a manter seus absurdos? É muito plausível que os deuses ocorram aos romanos, nos ocorram como você diz, porque desde nossa infância, Júpiter, Juno, Minerva, Netuno, Vulcano e Apolo nos são conhecidos com um aspecto que os pintores e escultores escolheram para figurá-los. E não apenas o aspecto, mas os ornamentos, a idade e o vestuário. Mas eles não são assim conhecidos pelos egípcios ou pelos sírios ou por quase todos os bárbaros. A prolepsis epicurista, então, é atacada por não integrar os dados históricos e culturais que criam tanto as estátuas quanto o conceito da divindade. No caso da ideia presentificada pelo objeto estátua, a forma do objeto, e diríamos sua iconografia, é fundamental para o seu reconhecimento. Então, Cota problematiza a tese de que a imagem antropomórfica dos deuses é a única universal, harmonizando as teorias sobre os deuses com o fato da diversidade religiosa e cultural. Egípcios, sírios e outros bárbaros são requisitados como um desafio epistemológico à posição universalista, dogmática dos epicuristas, e o argumento de Cota simultaneamente reconhece as variedades das religiões, das concepções e das imagens divinas no Império Romano. A tradição e a história seriam o fundamento e a origem dos modos de conceber os deuses e suas imagens. Então, no De Natura Deorum, Cícero apresenta, a meu ver, um reconhecimento explícito do papel relevante da iconografia na vida religiosa romana, enfatizando o caráter localizado e convencional das imagens dos deuses. Ele fala então, Cota fala então, sobre o que chamaríamos hoje fórmulas iconográficas criadas historicamente da imagem divina. As fórmulas tornam a divindade reconhecível, dando-lhe seu caráter particular e único, coisa que todos aqui sabem, né? E Cota levanta a questão dessas fórmulas, que criam as divindades, como elas são vistas e são conhecidas pelos diversos povos. Desse modo, podemos dizer que as imagens dos deuses para Cícero são símbolos, e não ícones ou representações das divindades. E para um acadêmico, todo conhecimento depende de várias circunstâncias, como os diferentes hábitos e costumes que prevalecem entre indivíduos e grupos. Cícero, então, associa as speciae nos Acadêmica, no Orator e no De Natura Deorum, tá? A criação artística, que materializa aquilo que é percebido pela mente. É preciso observar que ele não está falando aqui de representação num sentido lato, como usamos hoje, sem muito aberto, mas diríamos melhor, eu prefiro utilizar e pensar a palavra imagem mental, distinguindo entre percepção e pensamento, entre uma forma de arte que representa objetos exteriores e aquela que dá realidade material à ideia na mente do artista. Em Cícero, essa imagem mental está vinculada aos objetos e dados externos, não desceu do céu, tá? O artista é o sujeito que percebe essas qualidades através das suas capacidades sensíveis e mentais. O artista não é percebido como um imitador de realidades externas, mas como uma mente criativa dando forma à matéria. E é fundamental notar que no Orator, o artista é o gerador da ideia, ele é o agente.
Não é uma mente divina ou transcendente. O ponto está centrado no artista. A existência de ideias e de conhecimentos nas estátuas é declarada por Cícero, então, argumentando que nessas obras, nas estátuas especialmente, há uma perfeição vista pela mente do artista sem que ele apresente uma justificação metafísica nessas obras. O valor da estátua deriva, então, do fato de ser a materialização de uma imagem mental do artista, o que é expresso com muita objetividade no De Divinatione 2:21, em que Cícero diz que o bloco de mármore contém em potência os traços da estátua, cuja imagem é formada na mente criativa de Praxíteles. Todo mundo conhece essa frase aqui. Ela ecoou no discurso de muitos artistas no futuro, sem que Michelangelo fosse o único, né? Já ouvi essa citação dizendo, é Michelangelo. Não, está no De Divinatione, de Cícero. Bom, no Orator e nos Acadêmica, tá? As ideias platônicas, Cícero chama species. E para designar as realidades criadas pelo artista e observáveis pelos sentidos, ele vai usar outras palavras no Orator e nos Acadêmica, como forma signum e effigies. Se as species só podem ser vistas pela mente, elas se manifestam na realidade material e podem ser vistas nas estátuas dos deuses. É preciso também observar que, distintamente de Platão, em Cícero não há implicação direta de que forma, signum ou effigies sejam enganadores, indeterminados, irreais ou reflexos de um reino de ideias, enfim. E no De Natura Deorum, denominando as imagens divinas dos epicuristas como species, que é algo muito interessante para um desdobramento, para refletir sobre, Cícero discute o valor de verdade do objeto estátua. Se há, então, viés platônico explícito, a species ciceroniana não tem nada de convencional e se vincula positivamente à realidade empírica. Cícero não é um pensador dogmático, muito longe disso, né? E sua leitura das ideias platônicas é fundada na Nova Academia, encontrando em Platão unidades de referência perfeitas para fundamentar o conhecimento e a ação no mundo. Em linhas gerais, sua ligação com Platão, nessas obras que eu citei, é intelectual e instrumental, não dogmática. E David Sedley sugeriu coerentemente um platonismo filoniano ou neo-acadêmico, como ele diz, com a admissão do probabilismo, do falibilismo e da verossimilhança. Se Cícero adotou a técnica platônica de construção de entidades ou tipos ideais que servem como princípios para pensar a realidade empírica, não parece ter adotado nessas obras a transcendentalização. E isso é uma discussão a se fazer nas obras dos anos 40. As ideias platônicas são, então, localizadas na realidade histórica e as estátuas divinas de Cícero não são representações cujo valor dependeria de uma realidade metafísica que o artista reproduziria, uma reprodução de reprodução, não, uma representação da representação, nem são inteligíveis no sentido platônico, mas são intelectuais. Cícero, então, vincula as formas históricas de construção do divino em suas estátuas com uma imagem mental, fruto de uma elaboração complexa do pensamento humano. A species divina que o artista tem em mente e que depende de sua situação histórica e cultural, se materializa na estátua divina, criando crenças, ações e um modo específico de pensar o divino, de se pensar e se perceber o divino. O acadêmico, Cícero, estimula, assim, um aprofundamento da reflexão sobre o modo pelo qual as estátuas dos deuses e as imagens divinas na mente, interagem no pensamento, deixando entrever que o conhecimento do divino passa pelas mediações artísticas e culturais que prevalecem na vida religiosa dos seres humanos. Muito obrigada.
A primeira questão que eu gostaria de entender, eu quero saber o que eu penso, o que você acha a respeito, tendo em vista o seu texto, tá certo? Eu imagino, do ponto de vista prático, né, das estátuas romanas, em dois grandes grupos, imaginando que algumas são divinas, né, são imagens divinas, e que, portanto, recebem um nome muito particular, na minha opinião, e que é mais por uma ocorrência textual do que uma afirmação categórica, de simulacro. Certo? Então, quer dizer, na maior parte dos textos, principalmente em Cícero, ou até mesmo em Plínio Velho, enfim, outros autores, a gente tem esta frequência. Não estou dizendo que apenas se usa o simulacro para falar de estátua divina, mas é uma frequência muito grande. Essa é a ideia inicial. Tendo em vista o seu texto, então, eu poderia imaginar, então, que esse simulacro ele seria balizado por um processo anterior que seria a fantasia. Eu não sei se que é aquilo que, na minha opinião, não sei se eu estou errado ou se eu entendi errado, talvez fosse aquilo que é visto pela mente, dado que a tradução canônica de fantasia é a imaginação. Então, eu imagino, e necessariamente eu tenho que buscar que essa minha imaginação esteja centrada em alguma coisa que eu conheço do ponto de vista sensível. Ela é a somatória de várias ideias que eu tenho a respeito daquilo que eu acho belo, e eu construo o meu belo ideal na mente. E, portanto, somado isso àquilo que é característico de cada deus, eu teria uma estátua divina que se aproximaria daquilo que a gente chama de ideal, né? E, se eu fosse pensar platonicamente, verdadeiro. Por outro lado, dentro dessa construção imagética romana, a gente tem um outro tipo de representação, que é aquela que é fundada basicamente na semelhança. Ou isto é, aquilo que principalmente, né, a gente pode observar nas imagens republicanas. Então, a imago republicana, baseada fundamentalmente nas máscaras ancestrais, aquelas que são cultuadas junto aos lares, enfim, aquela velha história. Isso também, na minha opinião, receberia um nome específico que o romano daria, não também, da mesma forma que o simulacro não é só utilizado nesse sentido que eu acabo de dizer, mas também é utilizado em outras. O termo específico, que, na minha opinião, consegue dar conta do sentido específico dessa estátua por semelhança, é efígies. Naturalmente, pela sua relação etimológica, por exemplo, com o verbo fingo, né? Que justamente parte de uma construção a partir daquilo que é semelhante, ou da impressão daquela verdade, daquela realidade, vamos dizer assim, porque verdade, a gente está falando um pouco de Platão, é sempre muito perigoso. E então a efígies produziria um real, uma estátua real, e ela estaria associada, ao contrário daquilo que é do verdadeiro da fantasia, ela estaria associada àquilo que parece ser. Então a gente teria, então, dois níveis de representação imagética estatuária em Roma. Uma delas que partiria disso que a gente chama de simulacrum, que na década de 40 foi dado o nome de idealístico, né? E, ao mesmo tempo, na década de 40, aquilo que foi dado para esse outro tipo de imagem, que é, digamos, o verístico, né? Pois bem, um trataria do inteligível e o outro trataria do sensível. Como você entende, agora eu quero colocar, como a gente pode entender, então, nesse universo que grosseiramente eu coloquei aqui para vocês, e para você, Cláudia, o que você acha tendo em vista Cícero, tendo em vista isso que você produziu, o que eu faço com aquelas imagens que reproduzem, ou pelo menos
não sei se reproduzem não é um bom verbo, imagens que dão conta da imagem, por exemplo, de alguém que existe divinizado. Isto é, aquilo que mistura a realidade sensível de alguém que existe no mundo concreto e que, ao mesmo tempo ou simultaneamente, ela é divinizada. Você está entendendo onde que eu quero chegar, né? Óbvio. Tá certo. Talvez a questão mais complexa, a meu ver, para o culto, por exemplo, dos Diwi, dos imperadores divinizados, seja exatamente essa questão, que é um grande problema mesmo, não? E muito obrigada, Paula. Tem um monte de coisa aqui. Eu vou tentar se... É mais bate-papo do que pergunta. Claro, Na verdade, claro, você me instigou a um monte de dúvidas e não sei se penso certo, se penso errado. Gostaria de ouvir também os outros colegas. Mas é justamente, se nós estamos tratando, e você está tratando de questões de Cícero, que, na minha opinião... Aí é uma nota de rodapé. É assim, que eu nunca consegui entendê-lo como platônico. Não. Porque, na verdade, tanto ao tratar da retórica, no Orator, ele pega as artes ou plásticas ou pictóricas, né? Quer dizer, ele vai ter as duas artes lá logo no início. Isso, como resultado, é sensível. Portanto, não pode ser platônico, por princípio, porque aquilo que é imagem para Platão, ela só tem valor se ela não estiver a sua consubstanciação terrena, né? Me parece que seja isso. Então, ele exclui absolutamente Cícero desse paradigma. Agora, Cícero nos engana também, ao mesmo tempo. Ele é muito velhaco nisso. Como confiar em Cícero? Não é? Porque, na verdade, ele tá te instigando a fazer uma associação com aquilo que eu não consigo ver como concreto. É que nem aquela história lá da anedota de Zeuxis, né? Quando ele vai pegar e vai construir a Helena perfeita, e ele pede todas as virgens de Heracleia, né? Se não me engano. Heracleia? Bom, não importa. Mas não importa a cidade. Início, né? Do livro 2 do T. Sobre a invenção. Exatamente. 2.1, 2.2. Enfim, basicamente, então, com aquela construção que ele vai pegar, me tragam as 5 mais belas virgens da cidade, ele está pegando o critério de beleza daquela população, para reproduzir aquilo que é belo para eles. É o templo que eles estão construindo lá. Né? Agora, veja bem, falam assim, não, ele está construindo uma beleza perfeita. Não está construindo uma beleza perfeita. Quer dizer, na verdade, porque ela seria perfeita ou verdadeira se ela não fosse uma imagem física. Bom, não sei. Eu queria saber de você aquela questão anterior. Dá para encaixar? Dá para misturar? Dá para fazer algum tipo de relação, tendo em vista a sua base teórica, que é a base de Cícero, e a ideia que já é corrente a partir de Júlio César, aí bem chão, né, da questão da divinização e da reprodução divina dos imperadores. Essa é a ideia. Desculpa. Fantástico. Deixa eu ver por onde... tentar aqui. Vou começar pelo final, talvez, não pela questão, mas assim, só para fazer notar, por exemplo, que Cícero, a ideia do De Inventione, esse exemplo que ele apresenta, né, sobre a famosa, né, estátua de Helena, ela geralmente é pensada, e muito bem pensada, e é uma obra da juventude. Ele era muito jovem quando não era ainda um orador famoso e coisa e tal, né? E depois, em geral, os comentadores pulam para as obras dos anos 40, né? Vão, enfim, propugnar por uma versão, uma visão neo-acadêmica constante, coisa e tal, e há muitas discussões de obras anteriores em que há nuances dessas ideias aqui, às vezes até uma aproximação maior com um platonismo dogmático, porque também a gente tem que pensar que a academia como um todo, ela reivindica Platão, né? Ela reivindica, é uma briga, eles estão brigando, porque o Lúcullus está brigando por Platão também,
Tá? Então é uma briga, né? Lembrando também que Cícero é um dos autores fundamentais para trazer Platão de volta à ordem do dia, para a discussão, né? Filosófica, inclusive, nesse momento, né? Mas que se nos anos 40 a gente tem... Cícero é um pensador longevo, tá? Ele vai trabalhando, inclusive, o vocabulário, e por vezes a gente consegue perceber as dificuldades de vocabulário que ele chega a comentar. Os acadêmicos, por exemplo, são um show para a gente lidar como traduzir. Como buscar uma palavra que dê conta de alguma coisa. E é a questão da fantasia. Começo já por aí, né? Essa fantasia, ele vai chegar e dizer, eu traduzo fantasia, né? Eles discutem isso, o ISO. Tá, ok. Mas qual é a fantasia que ele está falando aqui? Essa é uma grande questão, porque imediatamente a gente pode imaginar a fantasia como Imaginatio também. Mas ele não coloca Imaginatio ali. E essa ligação maior entre a fantasia e Imaginatio, ela vai surgir um pouco depois, não exatamente. Então ele está num processo, porque quando a gente fala em imago, você chamou imago, aparência e coisa e tal, todos aqui sabem que a imago, propriamente dita, é a máscara funerária. Todos aqui sabem já, né? Então, quando ele disse a aparência, a semelhança com o defunto, era de fundamental importância, que é um problema do culto imperial. Ele é um defunto, ele não é defunto, ele vai ter uma efígie na hora da morte? Não, ele não vai ter uma efígie, né? Que são experiências também. Ainda mais você que trabalha com Augusto, você está no início dessa experiência. Não tem nada fixo, né? Assim como não é fixo também em Cícero, e a gente... Muito interessante, Silvia, especialista nessas palavras. Nesse sistema mapeamento feito em sua tese é fantástico. Porque se tem uma recorrência grande de simulacrum em Cícero, um mapeamento que recentemente também refiz para observar isso, é bem equilibrado, e o termo que ele mais usa em algumas obras antes da década de 40 é signum. É signum, é o que aparece antes da década de 40. Né? E efígies não é tão claro assim, porque efígies também varia, esses autores variam, né? E Cícero está construindo um vocabulário para lidar com essas coisas. Por exemplo, muitas vezes efígies aparece no orátor, aparece como sendo a estátua, mas a estátua do Deus está vinculado a Zeus e a o que ele chama de Minerva, de Júpiter e de Minerva. Então já quebrou um pouco isso, mas ao mesmo tempo ele está falando do que, como isso pode ser, bem difícil da gente pensar isso, especialmente para quem vai trabalhar com esses temas, é não tentar fazer uma distinção muito rigorosa entre um simulacrum e um signum, como sendo especificamente em Cícero, estátua de culto. Então aqui é estátua de culto, não espera, ele está mudando o vocabulário, ele está experimentando o vocabulário. Guilhermina acabou de trabalhar com o vocabulário, né? No próprio De Natura Deorum você vê as tentativas de ir colocando, né? Essas ideias. Mas uma discussão entre o parecer ser e o ser, ou um valor verdade de verossimilhança, é crucial na questão do culto imperial. Cícero, nas Filípicas, por exemplo, quando ele vai falar da estátua de Júlio César, qual é a Filípica? Eu acho que é a segunda Filípica, estou ficando doida, não. Eu sei que o parágrafo é 110, agora eu esqueci se é a primeira ou a segunda. Olha qual é que eu estou já, né? Pois é, mas que ele vai falar que na procissão, e ele fala ele chama de efígie de Júlio César, mas já fala que a deusa teve um mau vizinho. Lembra disso? Que ele está falando, e ele chega a falar em divindade de César. Ele usa um vocabulário que ele usa geralmente para imagens divinas. E como lidar com esse problema? A estátua divina é o quê? O imperador divinizado, ele é um morto, ele viveu, né? Há algumas pistas, talvez, para a gente pensar no De Divinatione, como é que Cícero vai lidar em termos de vocabulário
E no De Natura Deorum, quando ele fala sobre seres humanos divinizados, e vai falar de efemerismo e outras. Mas é complicado a gente pensar essa questão. Eu acho até melhor a gente discutir ali, porque aqui eu já fiz um monte de setas com um monte de palavras, né? Mas não tem um vocabulário fixo ainda tão preciso assim. Isso me lembra até aquele texto do Stuart, né? Do Peter Stuart. Né? Que ele começa, no primeiro capítulo, se não me engano, ele já diz: olha, é impossível você poder relacionar o nome ao tipo, né, de estátua. Né? Quer dizer, é realmente complicado. O meu dado empírico é simplesmente assim, observar. Naqueles textos que eu estou trabalhando, tentar encontrar uma frequência maior, mas não que seja unívoco, eu acho que não dá mesmo. Né? Até mesmo a ideia de fantasia, no sentido de imaginatio, vai ser fixada a partir, segundo, não eu, tá? Segundo Ana Mota, e principalmente um autor que, naquele livro, A Questão do Ecletismo, Gorler, ele trabalhou com a fantasia. Eu acho que é muito legal você voltar a dar uma olhada ali, que ele mapeia os usos da palavra fantasia, não só em Cícero, mas outros autores. Inclusive, ele está ali insistindo que Cícero talvez seja a primeira, não todo mundo dizer a Filóstrato, usar a fantasia como a imaginação artística, né? Que nos parece... A gente tem a ideia de que está vinculada à segunda sofística e ao neoplatonismo, que não, isso está antes, isso está na República Tardia, esses autores estão já construindo essa ideia de imaginação. Mas me parece que, então, a tradução de imaginação seria para uma fantasia, talvez, que não é a platônica, porque a fantasia em Platão é totalmente diferente, é outra coisa. Pelo contrário, diz respeito à lógica. Sim. Não é? Então são questões muito complexas e fascinantes. Are there other questions? I'm conscious of time, but yes, please. Na verdade é mais um comentário, porque que século? Começamos com a posição única de Varro, agora com a posição em relação a Cícero no que diz as estátuas, e aí uma tarde antiquista, para discutir um pouco mais na linha do professor Paulo Martins sobre a questão que virá a ser as estátuas dos imperadores e aí a divinização e a questão do sagrado. E aí eu queria reportar um pouco o episódio que é antes, que aí o tema, o termo utilizado é signo mesmo, Laínia Rins, que aí digamos, o ponto de partida para as discussões acerca da relação entre estatuária e o crime de lesa majestade ou de maestas. E aí Por que a estátua será a estátua do culto imperial? Eu acho que é a única estátua, eu não tenho certeza, mas eu acho que é a única estátua que realmente é fundamental para o culto romano. Ela parece ser toda baseada. Sylvia, please. The statue in imperial court. I think it is the only one who is non plus ultra. No. They must have a statue for the imperial court. Maybe. I don't know. A única, imprescindível. Ou seja, essa questão da estátua é muito séria. Que Michael Coates-Boyan, acho que fala assim o nome dele. Boyan, escreveu um belíssimo livro que tentou dar conta, a partir do vocabulário, muito suavemente, e de imagens, para a construção da imagem, da figura, da facie, de César e de Augusto. Aquele livro é maravilhoso, é de 2013, se eu não me engano, que talvez nos auxilie, porque realmente é uma construção secular e um debate. Eles estão debatendo e estão construindo modos de pensar, né? Eu peguei aqui 3 textos de Cícero, obras de Cícero, que distam poucos meses entre uma e outra. Digamos, o ano mais fértil de Cícero. Ele estava lá com furor de escrever, e escreveu muitas obras seguidas.
Foi o ócio com dignidade. E eu peguei 3 que são seguidas. Quer dizer, tem uma só entre elas, né? Mas que eu poderia vir também com De Finibus, por exemplo, livro 4, livro 5, ele vai trazer essas questões, né? De modos enfim, de um pouquinho variados, mas que vão complementando. A gente tem que selecionar, né? Aqui fazer um corte, né? Aqui, sério. Mas aí a questão que diz respeito, por exemplo, ao caso específico da acusação a Gaio Verro sobre essa questão de usurpar, né, o patrimônio e status estavam no meio com relação a isso e a relação com maestras, eu queria entender um pouco, e até explicou um pouco se é possível essa interpretação do ponto de vista do ataque histórico e cultural por conta da relação, então, a maestras, do crime de maestras. Melhor ele mesmo tratar, porque são questões mais ligadas mesmo a que você não vê, por exemplo, as discussões. Agora, em Cícero é muito difícil definir. Eu tenho até dificuldade de definir essas estátuas, quais são consagradas ou não consagradas, muitas vezes em Cícero. Tem alguns que sim, tem alguns que você está claríssimo. Amanhã teremos Maria Emília Cairo, que vai trazer problemas que ligam-se justamente ao que você está falando, que é sobre a questão da Libertas. Da Estrada da Libertas é ótimo, porque vai trazer esse tema. Enfim. Eu acho que existe um grande problema na questão do culto imperial e das estátuas que estão associadas a ele. Eu acho que é justamente a união de dois níveis de coisas, né? Quer dizer, é a associação daquilo que é religioso, absolutamente intimamente ligado com a questão que é político-ideológica, né? Quer dizer, ela tem um serviço que é pouco religioso e muito mais estratégico, né? Eu acho que é só para completar, por isso você vê melhor nos discursos e não nos diálogos. Then, of course, if you go for the idea of an inextricable, really, integration between the religious and the political domains, then you can be more relaxed about that tension, I guess. I mean, the whole debate on consecration is one that I, for one, would like to find out more about. I sometimes wonder whether we are inevitably, perhaps, Christianizing things somewhat. I mean, how many ways are there of consecrating a statue? In a Christian context, in a monotheistic context, there is basically one way of consecrating a statue, and it's either consecrated or not. Are we perhaps looking at a context in which there are various ways of consecrating a statue, and, for example, just placing a statue in a temenos or in a templum suffices, whereas statues that are not within a temple can also be deemed consecrated according to, well, certain conditions. I simply don't know. It's just a question I'm airing. But I do think it is actually rather central to what we are discussing. Yeah. Okay. We're only 3 minutes late, yes. But if there is one final question, maybe from the younger members of the audience, Claudia can certainly take it. If not, Giovanni. Oh, there we go. Sim. Sim. Meu nome é Giovanni, Cláudia, parabéns pela palestra. A minha pergunta ela vai mais em torno de uma questão de curiosidade mesmo, porque você sabe que eu trabalho com Virgílio, não tive a oportunidade ainda de ter acesso a Cícero, e ultimamente nós temos visto, através de divulgação científica, muitas recriações das estátuas antigas, por técnicas arqueológicas, né, de scanner, que reconstituem a policromia dessas imagens, né, dessas estátuas. E a minha pergunta vai justamente nesse sentido, porque claro que é
é uma questão que interessa principalmente a historiadores da arte, a arqueólogos, mas acho que nós historiadores também. E a minha pergunta é se nesses textos que você teve acesso, nas suas leituras, se os autores clássicos eles mencionam algo sobre as cores dessas imagens. Depende. Até em Cícero mesmo, em alguns casos, não nesses aqui, porque a discussão é epistemológica, né? O que eu trouxe aqui é absolutamente epistemológico, mas você tem, por exemplo, passagens das Verrinas, aqui especialmente, não a primeira Actio, né, a Actio Prima, mas a segunda, que alguns comentários sobre técnica e especialmente Plínio, aí você vai... Agora, as cartas de Cícero, muitas vezes, mas são esparsos, você tem que procurar e sair lá, porque às vezes tem pistas ou pequenos comentários que ele faz, elogiosos ou não, algum comentário. Mas é muito mais espaço. Plínio não. Plínio tem algo super bem organizado, porque Cícero não, pelo menos dentre suas antologias mesmo, dos títulos que ele faz, não escreveu nenhum tratado técnico desse jeito, e não seria também, acredito eu, isso quando aparece é um tema que sustenta um argumento, mas não é o tema, tá? Entendi. Mas tem sim, mas procure Plínio, que eu acho que você vai ficar muito feliz. Tá, ok. Era mais uma curiosidade, porque você estava falando, isso me veio à mente. Inclusive foi traduzido um livro essencial de Plínio. Meu Deus, a editora, esqueci o livro, principalmente 34, 35, há boas traduções com texto bilíngue, porque alguns termos, para quem vai começar, são muito técnicos. Ou você tem um dicionário de arte, ou pega um tradutor bom que te diga o que significa aquilo. Né? Muito obrigada, Giovanni. Quem tem trabalhado cores é a Adeline Grand-Clément. Lançou o livro há pouco tempo, não há tradução ainda, mas ela está trabalhando bem com as cores também. Você chegou a conhecer a Adeline? Sim, lá no Nereida. Né? Um trabalho muito legal que talvez se falasse com ela, ela te mandaria para questões técnicas. Tá? Você tem alguma sugestão, Trícia? Você tem esse livro que ele está falando das cores. Eu sei que tem lá, mas... Oi? Não tem tradução. É alemão. So I think we should probably draw things to a close. Thanking Claudia very warmly for this paper, and all of you for this discussion, which I think is very promising in light of what awaits us from tomorrow morning when we are reconvening. Same time, 9:30. 9:30, sharp, yes, indeed, in this very room. Thank you very much.